Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós vamos para mais um vídeo da série Personagens, né? Hoje nós vamos ver o que nós podemos aprender com a vida de Zaqueu, né, irmãos? Então eu vou compartilhar com os irmãos aqui inicialmente o texto, né, que está lá em Lucas 19. Só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos a leitura da palavra do Senhor. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu estou tirando aqui com os irmãos a leitura da palavra do Senhor. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui com os irmãos. Está aqui, né? Lucas 19, de 1 a 10. Né? Vou estar lendo aqui para os irmãos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Essa novamente. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo tudo isso, todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vou voltar aqui para a tela normal, só um minutinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos aqui. Então, irmãos, Zaqueu, né? Nós sabemos que Zaqueu, ele era um homem rico, né? Coletor de impostos, que trabalhava para o governo de Roma, na cidade de Jericó. Jericó hoje, né? Nos dias de hoje, é considerada a cidade mais antiga do mundo, né? E Jericó, lá na antiga Canaã, era uma cidade habitada por população de costumes e cultura e religião diferentes do povo de Moisés, né? Já Jericó, nos tempos de Jesus, nos mostra um histórico diferente. Foi lá que Jesus encontrou com Zaqueu e foi lá também que o Bartimeu foi curado, né? Então, em Jericó, Jesus resolveu se hospedar na casa do chefe dos publicanos, né? E os judeus eles consideravam os publicanos como traidores pelo fato de eles estarem ajudando Roma a tirar dinheiro de Israel. Então, os publicanos eles eram pessoas de caráter duvidoso, né? Uma vez que eles cobravam grandes somas em dinheiro, além do estipulado por Roma em benefício próprio, né? Então, de acordo com o sistema de recolhimento de impostos romano, Roma ela franqueava ao publicano uma determinada área. E nessa área, ele ficava responsável pela arrecadação dos impostos. Então, o publicano ele tinha uma meta anual, né, a ser cumprida, no que tange, né, a arrecadação. Mas os coletores eles cobravam taxas bem superiores. O que geralmente acontecia é que os coletores aceitavam o suborno dos ricos, né, diminuindo assim a taxa deles e, consequentemente, sobrecarregando, né, os pobres. E os judeus, então, eles não aceitavam o fato de uma pessoa sendo judia estar trabalhando nesse tipo de serviço. Além disso, os judeus eles sabiam que toda essa falcatrua, né, era para realizar o que? Os sonhos ambiciosos de Roma, como, por exemplo, a ampliação do seu exército. Então, irmãos, como Zaqueu se sentia, né? Vamos imaginar aqui como que Zaqueu se sentia, né? Primeiro, né, Zaqueu ele sentia a pressão daquela situação, né? De viver em uma situação de pressão constante, né? Ele convivia com o ódio permanente dos judeus, né? Ele descobriu que o fato de ter posição e dinheiro em nada ajudava, né? Pois ele continuava sendo rejeitado. Ele era rejeitado pelos romanos por ser judeu, né?
e era rejeitado pelos judeus pelo fato de estar ajudando Roma. Ele vivia numa situação de total desprezo, né? E essa situação provavelmente, né, abalou o seu emocional e também o da sua família. E Zaqueu, o que que Zaqueu queria? Zaqueu queria amor, né? Mas o seu dinheiro ele não podia comprar. Então, nesse contexto, irmãos, foi que Zaqueu começou a ouvir, né, falar de Jesus. Então, Zaqueu, o que que Zaqueu, diante de toda essa situação, o que que Zaqueu resolveu, né? Zaqueu tomou uma decisão que começou a mudar a vida dele por completo, né? Aqui no versículo 3, que a gente acabou de ler, né, diz assim, Lucas 19, 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, o versículo está falando que ele procurou ver quem era Jesus, né? E aí eu te pergunto, né, como que você vê Deus, né? A nossa vida, ela é o resultado da forma como nós vemos Deus, né? O que ele significa para nós. Muitas pessoas associam Deus com o pai terreno, né? Isso é perigoso, por quê? Porque o pai terreno ele tem falhas, né? Falhas que ele muitas vezes trouxe da forma como ele foi criado, né? Então nós temos que ver Deus como autor e consumador da nossa fé, né? Ele é o ser supremo no qual acreditamos e a quem adoramos, né? Ele é o supremo criador, o supremo legislador, o preservador de todas as coisas, né? Ele é perfeito, todo-poderoso e conhece todas as coisas. Então é dessa forma que nós temos que ver a Deus. E aí, irmãos, todos nós, né, temos limitações, né? E Zaqueu não é diferente, mas ele não se inibiu por causa das suas limitações. Aqui nos versículos 3 e 4 diz assim, ó, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então a gente vê aqui que Zaqueu ele não se inibiu por causa da multidão. E não se inibiu também por causa da sua estatura. Ele subiu numa figueira brava, né? Algumas traduções vão dizer sicômoro, né? Essa figueira brava tinha aproximadamente 10 a 13 metros de altura, né? Então ele subiu nessa figueira, né? Por quê? Porque Zaqueu precisava ver Jesus, né? Ele teve a iniciativa de buscar uma solução para aquele impasse, né? E em determinadas situações, irmão, nós temos que usar a inteligência, né, que Deus nos deu. Zaqueu fez isso, né, para poder o quê? Alcançar o seu objetivo. Então, se você quer alcançar o seu objetivo, procure vencer as suas limitações, né? Encare as dificuldades sem medo. Versículo 7 diz, ó, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, irmão, o que que acontece, né? Da mesma forma que haviam pessoas murmurando pelo fato de Jesus querer ser hóspede, né, de um pecador, ou seja, pessoas criticando Jesus, certamente, né, havia pessoas criticando a postura de Zaqueu, né? A gente não pode esquecer que Zaqueu tinha uma posição na sociedade, então também havia pessoas ali criticando a postura de Zaqueu, né? Outra coisa que Zaqueu fez foi olhar na direção certa, né? Versículo 4 diz assim, ó, e correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, irmão, Zaqueu ele poderia ter ido para a árvore errada, né? Tem muita gente hoje que até querendo ver, mas está olhando para a direção errada, né? O que é ver, né? Ver é observar, é notar, é reconhecer, né? O que é olhar? Olhar é prestar atenção, é sondar, é tomar conta, é examinar, né? Então tem muita gente hoje só querendo ver, né? Mas está olhando para a direção errada. Hebreus 12, versículo 1 diz assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, deixamos todo embaraço, ou seja, todo obstáculo, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, ou seja, aquilo que está ocorrendo na minha vida no momento, né? Aí o Hebreus 12, 2 diz, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Então, o que nós temos que fazer? Olhar para, né, Jesus, deixar todo embaraço, todo obstáculo, o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando, né, não vendo, né, olhando para Jesus, né? Por quê? Porque Jesus fez a sua parte, né? Jesus suportou a cruz. Agora nós temos que o nosso papel é o quê? Olhar para Jesus. Então Zaqueu ele toma uma decisão, né, que vai fazer uma reviravolta na sua vida, né? Versículo 8 diz assim, ó, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, irmãos, a gente vê aqui que Zaqueu ele colocou seus bens à disposição, né? Zaqueu passa a fazer o contrário do que habitualmente ele fazia. E Zaqueu ele compreendeu que Jesus trouxe a ele a salvação. E agora ele entendeu que havia algo que cabia a ele fazer, né? Essa atitude mostra que da parte dele também tinha o desejo de relacionar-se com as outras pessoas, né? Coisa que ele não experimentava há muito tempo. O versículo 9 diz, ó, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que Jesus diz que Zaqueu era filho de Abraão, irmãos? Por quê? Porque Abraão é o pai da fé, né? Zaqueu, ele alcançou a salvação por meio da fé. E Zaqueu, ele reconheceu que quem estava na casa dele era o Messias, né? E a palavra diz que Zaqueu o recebeu gostoso, ou seja, recebeu de forma alegre, satisfeita, né? E Zaqueu, ele enxergou nessa visita de Jesus uma oportunidade para ter uma vida mudada. Então a história, irmãos, ela poderia ter terminado diferente, né? Zaqueu hospeda Jesus, Jesus vai embora e a vida de Zaqueu nem permaneceria da mesma forma. Mas Zaqueu fez a sua parte, né? E nós temos que fazer a nossa parte. Zaqueu, sendo um homem rico, ele conhecido na cidade de Jericó, ele não temeu se expor ao ridículo, né? Subindo numa árvore. Naquele momento que Zaqueu subiu na árvore, ele estava confessando diante de todas aquelas pessoas que Jesus era mais importante do que o seu dinheiro, do que a sua posição social. Então, irmãos, o que Jesus ele fez por Zaqueu, né? Então, primeiro, Jesus viu o coração de Zaqueu. Segundo, Jesus chamou Zaqueu pelo nome, né? E esse foi o primeiro passo para a cura emocional de Zaqueu, né? Porque as pessoas elas não conheciam Zaqueu pelo nome, né? As pessoas chamavam ele de o cobrador de imposto, o publicano, né? Assim que as pessoas chamavam de Zaqueu, né? Não chamavam ele pelo nome, mas Jesus chama Zaqueu pelo nome. Então Jesus não chama Zaqueu da mesma forma que aquela sociedade chamava. Em terceiro lugar, Jesus transformou a vida de Zaqueu. Jesus transformou o caráter de Zaqueu. E ele se torna uma nova criatura. E Jesus salvou a casa de Zaqueu. Então, irmãos, talvez, né, você que está assistindo esse vídeo esteja na mesma situação de Zaqueu, né? E aí veja qual foi a trajetória de Zaqueu, né? Quem sabe você está vivendo essa mesma vida, né? Veja qual foi a trajetória de Zaqueu, né? Zaqueu era um grande pecador. Zaqueu procurou a paz. Zaqueu procurou Jesus. Zaqueu venceu os obstáculos e não se preocupou com as críticas. Zaqueu foi humilde e se humilhou publicamente. Zaqueu recebeu o Senhor com alegria. Zaqueu confessou a sua culpa e reparou as injustiças. E Zaqueu recebeu a salvação. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, com isso aqui, irmãos, eu encerro o vídeo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem, né? Caso você não tenha compreendido, você pode colocar aí nos comentários, ou mesmo que, caso queira acrescentar alguma coisa, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.